ti no teu coração. Existe muito mais do que você pensou. As lutas pôs em fim, as ondas podem até te cobrir, até te inundar, mas firme vai estar Jesus a te guiar, pra te iluminar, pra te iluminar, pra você vencer, pra você chegar, basta você crer. A luz que está em ti veio do teu Deus, você vai conquistar. Faz você chegar, faz você chegar, faz você vencer, faz você brilhar. Basta você crer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e escreve o que você tem achado do nosso programa. Escreve também um tema que você queira ver aqui, e eu tenho certeza que a gente vai ter o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa com a gente. E hoje, através do tema do dia, da reflexão do dia, de uma linda canção, das nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, canal do programa O Farol. E você vai falar um pouquinho sobre ele, enquanto eu vou compartilhar o nosso link do ao vivo do Facebook, tá bom? Então, canal Programa Farol, que a gente tem lá no YouTube, que tem todos os nossos programas, do primeiro até o que a gente fez na última sexta-feira. Tá tudo lá para você, nosso amigo ouvinte, que gosta do nosso programa, que às vezes quer maratonar, quer assistir algum programa na sexta-feira que a gente fez, que a gente faz um momento ele e ela, e você não conseguiu assistir os outros programas, você quer maratonar, você quer fazer a sequência. Então tá tudo lá. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá também e curte, comenta do que o programa tem representado na sua vida, de que ele tem te ajudado, e também aproveita e compartilha. Quando você compartilha, você está demonstrando uma prova de amor. Por quê? Porque aqui no nosso programa a gente leva a mensagem de fé, de encorajamento, uma palavra de fé para o seu coração. Você vai estar enviando para alguém um programa que vai abençoar essa pessoa. Aqui a gente ora por você, a gente lê a palavra, aqui a gente procura sempre levar
a verdadeira palavra, o evangelho de Cristo para o seu coração. Então, quando você compartilha com alguém, você vai estar abençoando essa pessoa. É uma prova de amor. Então, vai lá e compartilha com o grupo da família, compartilha com o vizinho, com a amiga do trabalho, com alguém que você ame. Compartilha. Programa Farol, nosso canal lá no YouTube, tá bom? Então, hoje é segunda-feira. E todas as segundas-feiras, a gente está falando sobre Abraão e a sua trajetória. Quando o Senhor Jesus, quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, desde esse dia de Gênesis 12, que começa a trajetória de Abraão, até agora que estamos em Gênesis 23. No capítulo 23, a gente está contando a sua história, a sua trajetória, de tudo que aconteceu na vida de Abraão, que ele se transformou no pai da nossa fé, né? Pai da fé. Então, é essa história que a gente vai dar continuidade hoje com a gente, tá bom? Então, vem participar do nosso programa. Então, hoje o nosso tema é: para você, é possível lidar com o luto, com a tristeza e mesmo assim manter a sua fé inabalável em Deus? Então, vou repetir para vocês. Para você, é possível lidar com o luto, com a tristeza e mesmo assim ainda manter a sua fé inabalável em Deus? Esse é o nosso tema. Vem com a gente participar. O programa Farol está no ar. Sim, vem com a gente. E olha, já postei o nosso link do canal lá no YouTube. Já postei o nosso tema do dia, que você acabou de ler. E já postei também o link do nosso ao vivo no Facebook, tá bom? E vamos agora para a nossa reflexão do dia. E hoje a nossa reflexão fala sobre o relógio de Daniel. Ok. Daniel era dedicado ao trabalho. Chegava cedo, saía tarde e acreditava que o sucesso vinha de nunca parar. Os elogios no escritório eram constantes, mas dentro de casa, a cadeira à mesa do jantar permanecia quase sempre vazia. Um dia, sua filha de 8 anos fez um desenho na escola. Uma casa, um sol e 3 pessoas. Daniel olhou e percebeu que não estava no desenho. Filha, cadê o papai? Perguntou. O papai está sempre no trabalho, respondeu ela, inocente. Aquela frase o acertou como um soco. Percebeu que estava perdendo momentos que não voltariam. Na manhã seguinte, deixou o computador de lado e foi levá-la à escola. No caminho, conversaram sobre coisas simples, mas que encheram o coração dele de um calor esquecido. Com o tempo, reorganizou a rotina. Aprendeu que produtividade não é fazer mais, mas viver melhor. Hoje, seu relógio não é marcado apenas por horas trabalhadas, mas por momentos vividos. Reflexão. O tempo é o bem mais valioso que temos e não se compra de volta. O equilíbrio entre o trabalho e a vida é o segredo para o sucesso verdadeiro, aquele que cabe no coração e não apenas na agenda. Isso aí. É Daniel. Você vê que no trabalho recebia os elogios. Claro, porque no trabalho ele sempre fazia o que deveria, sempre fazia com maestria. Fazia mais do que devia, né? Isso. Era aquele pessoa que estava lá o tempo todo, imbatível. Mas em casa, até a filha, quando fez o desenho na escola, ele ficou de fora. Porque quase que sempre aquela cadeira, na hora do jantar, na hora das refeições, sempre estava vazia. E a filha, inocentemente, fez o desenho com a falta do pai. E quando ele percebeu que ele estava
Ao invés de ganhando, ele estava perdendo. Então ele mudou as atitudes, mudou as suas táticas, para que ele não perdesse o melhor de tudo, que era o tempo, a infância da filha, né? Então ele começou a levar na escola, começou a contar os casos, começou a participar da vida com a sua família. Você vê que ali falou, com o tempo reorganizou a rotina, aprendeu que produtividade não é fazer mais, mas viver melhor. Realmente é isso. A gente passa tanto tempo querendo ter coisas. Eu percebo que nós tivemos uma vida assim um pouco... A tecnologia veio para ter assim, mais impacto na nossa vida há 20 anos para cá, né? Mais ou menos 20 e poucos anos para cá, que impactou mais a vida da gente, a tecnologia. Mas lá na nossa época, na nossa infância, não existia essa tecnologia que existe hoje. A gente brincava na rua de futebol, a gente brincava de baleado, a gente brincava de sete pedras, brincava de esconde-esconde, brincava de tantas e tantas coisas que hoje já não se vê mais. Então as pessoas acreditam que ser um bom pai é dar um celular, é dar um tablet, é dar um notebook, um computador, dar um videogame para o seu filho. Mas ser um bom pai é participar da vida desse filho, é assistir um futebol, é assistir um filme com ele, é brincar com ele na porta, às vezes dar aquelas coisas de jogar água, fazer uma brincadeira, sentar na mesa, ensinar alguma coisa. É isso que o filho dele, que seus filhos, os nossos filhos vão aprender, que eles vão lembrar na nossa memória. Às vezes as pessoas ficam achando que é o que dá, não é. É o tempo de qualidade. Já falamos sobre isso aqui. É o seu tempo de qualidade. Nós falamos. Participar com eles, estar com eles. Porque o que essa menina vai levar no coração? Que o pai nunca estava na mesa. Que o pai nunca estava tomando café. Nunca estava ali. Entendeu? Então, isso que, infelizmente, tem acontecido no dia a dia. As pessoas valorizam o dinheiro, valorizam galgar posições no seu trabalho, trabalhar mais, mas eu estou trabalhando para te dar o que você quer. Eu estou trabalhando para te dar aquele computador, lembra que você me pediu? Eu estou trabalhando para te dar aquele tênis caro, só que o filho pede, às vezes, aquelas coisas, mas, infelizmente, eles não têm menção do que é realmente o que o pai vai ter que sacrificar para poder dar aquilo. Mas o que os filhos realmente precisam não é das coisas, e sim da presença. A presença é insubstituível. O partilhar, o compartilhar, o estar presente. É isso que vai lembrar. Até hoje eu me lembro que eu ficava esperando meu pai chegar. Meu pai é radialista, né, locutor, e ele fazia programa de rádio. E o programa dele, então eu esperava ele chegar em casa. Ele chegava sempre para as 2, mas nunca chegava às 2. Às vezes eu ficava esperando ele até minha mãe vai almoçar, e seu pai vai atrasar. Você sabe que seu pai vai ver as cartas das ouvintes, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu lá esperando ele para almoçar. Entendeu? Então eu me lembro que eu ficava. De manhã, às vezes, de manhã ele comia comida. Eu ficava ali para ele me dar um pouquinho da comida que ele botava assim no prato, no cantinho do prato, um pouquinho de comida para mim, para eu comer junto com ele. Coisas que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Então, assim, presença não tem dinheiro, não tem nenhum presente que substitua. Você falou aí, é bem antigo mesmo, né? Uhum. Ele tinha que ver as cartas das ouvintes. Isso, lia as cartas. Hoje em dia não é mais as cartas, né? As mensagens, né? No WhatsApp. Às vezes a pessoa mandava as cartas, ele tinha que pegar as cartas e tinha que ver, né? E como tinha algumas cartas que às vezes não dava para ele trazer para casa, que às vezes eram as cartas de declaração de amor. Então, né? Para minha mãe não pegar aquelas cartas. Então ele tinha que ver antes. Aí tinha que pegar as cartas. Era muito legal. Eu tô falando que é legal agora, mas no dia não era legal não, tá, gente? Ah, pai querido e amado, é isso aí. Então, participar, não é isso? Você falou aí de esperar, e meu pai acordava bem cedo para ir trabalhar, e eu também levantava assim, porque ele sempre fazia aquela farofinha, eu ficava junto para poder comer um pouquinho da farofinha dele. É maravilhoso, são coisas que a gente nunca vai esquecer, né? É o que a gente traz na nossa vida. É o que a gente, nossos filhos nunca vai aprender aquilo que você fala. Ele vai aprender aquilo que você pratica, aquilo que você
mostre aquilo que você é, seus Sim. filhos vão ser. É justamente. E essa foi a nossa reflexão de hoje, o relógio de Daniel. E com a gente aqui a nossa amiga Rose Lopes. E ela coloca: boa tarde, boa noite. Rose Lopes, vem com a gente. Oi, Rose, vem com a gente. Boa tarde. E o nosso tema de hoje, segunda-feira. Para você, é possível lidar com o luto, com a tristeza e mesmo assim manter a sua fé inabalável em Deus? Para você, é possível lidar com o luto, com a tristeza e mesmo assim manter a sua fé inabalável em Deus? Você vai colocar aí o seu comentário. Fala aí, marido. Rose Lopes falou aqui, ó. Tempo bom, saudades. Verdade. É desse tempo, né? É, de futebol, de ir pro jardim mesmo, jogar Ó, balhada. a gente ficava até tarde na rua, brincando. Sim. Jogando bola na porta de casa. Eu me lembro que na época era tão legal. O verão, sempre o verão é sensacional, porque todas as pessoas botavam suas cadeiras na frente da porta. Sim. E ficavam ali conversando. A gente ia, aqui tem um porto, né? Sim. A gente ia pro porto, ficava lá, jogava futebol, corria, brincava. Chegava em casa 10, 11 horas da noite, porque era o horário que começava a ficar mais fresco, pra gente dormir. Os meninos, a gente ficava sentado conversando, contando casos. Sabe aqueles casos que nunca aconteceu? E dizia, não, porque eu fiz, porque aconteceu, porque assim, tá? Tipo, como é que chama? História de pescador. Sempre um era melhor do que o outro, entendeu? Ok. Então a gente ficava até tarde, tempos bons, como Dona Rosa botou ali, tempos bons ali. É verdade. Saudade, né? É verdade. É, rapaz. Mas estamos em outros tempos. Verdade. E vamos que vamos, tá bom? Você Vamos falou? lá. E aí, como é que se lida com o luto e com a tristeza por causa do luto e manter a sua fé inabalável? Existe como lidar com tudo, com o luto, com a perda, com a tristeza e manter a sua fé em Deus? Eu que falo primeiro hoje? É. É sério, não foi eu que falei sexta, não? Não fui eu. Foi? Então, para você, é possível lidar com o luto, com a tristeza? Você vê, luto é uma coisa que dói profundo. Real, na verdade. Sim. E junto com o luto traz a tristeza. Mas existem outros tipos de tristezas que não vêm do luto, mas... E mesmo assim, manter a sua fé inabalável em Deus é muito difícil. Só é possível, como diz o nosso tema, quando a pessoa está firmada em Deus, quando ela tem um compromisso com Deus. Fora de Deus, ela não consegue. Muitas são as pessoas que ficam arrasadas, perdem o chão, não sabem o que fazer, porque é algo muito doloroso. Mas quando se tem Deus como o seu guia, Deus como aquele que é o consolador, Deus que é aquele que fortalece, quando a pessoa tem um compromisso com Ele, não é que seja fácil, mas se torna possível. Então, o que é que eu tenho? O que é que eu preciso? Ter esse compromisso com Deus. Porque as lutas, o luto, as tristezas, as dificuldades, isso nós vamos estar enfrentando no nosso dia a dia. E para tanto se faz necessário ter esse compromisso com Deus. E antes de você falar, está com a gente aqui a Rosinha Falcão. Boa tarde, amigos. Ligada no Farol. Saudades. Vem com a gente, amigos. Rosita, vem com a gente. Então, para você é possível lidar com o luto, com a tristeza e mesmo assim manter a sua fé inabalável em Deus? Como você falou, o luto é algo muito difícil. Por que que o luto é tão difícil? Porque Deus nos criou para a eternidade, para sermos eternos. Como veio Adão e Eva, pecou, entrou o pecado no mundo, então deixamos de ser eternos. Aí a alma que passou a ser eterna, quando aconteceu, né, do pecado e tudo, enfim. Mas nós fomos a primeira, como é que fala?
a primeira... Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, a primeira proposta, né, vamos dizer assim, primeiro foi para a gente ser eterno. Então, não foi colocado no homem, não fomos formados para, como é que se diz? Morrer. Então, por isso que é tão doloroso a partida, ir embora, não ter mais essa pessoa. A presença da pessoa é muito importante, não vai ter mais essa pessoa aqui, então é muito difícil. Quando você não tem um alicerce, a base em Deus, as pessoas tendem a culpar a Deus. As pessoas culpam a Deus por causa do acidente, mas às vezes aquela pessoa bebeu e causou o acidente, né? Às vezes a pessoa culpa a Deus porque aquela pessoa morreu, mas muitas vezes aquela pessoa não cuidou daquela sua saúde. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, tudo que acontece de ruim é porque Deus não permite. Por que Deus permitiu? Por que Deus não livrou? Mas a gente tem que entender também que temos o livre-arbítrio e o poder da escolha. E muitas das vezes somos nós mesmos que nos colocamos naquela situação. Deus não pode nos tirar dela quando às vezes a gente mesmo que se coloca nela, né? Mas para lidar com o luto e vencer esse luto e passar com ele, e a sua fé não ser abalada, é só quando você tem uma intimidade com Deus. Você tem que ter vida com Deus. Se você não tiver vida, você não consegue realmente vencer esse luto, não consegue lidar com a situação, porque só é Deus que te capacita para tamanha coisa, porque é uma dor muito grande realmente. Com certeza. Então, dessa forma é que a gente consegue lidar, ou seja, que é possível lidar, tá bom? Nós vamos para uma canção, voltaremos já falando do nosso tema. Sobre Abraão. Sobre Abraão, o nosso momento com Deus. Já vai abrindo aí, ó, Gênesis 23, capítulo Gênesis 23. Com a gente também aqui o nosso amigo Hamilton Silva. Deus abençoe sempre vocês. Amém. Amém. Hamilton Silva, vem com a gente, que Deus abençoe também a sua vida e a sua família, tá certo? Vamos para essa canção. E se você estiver colocando um comentário, quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário. Canção de hoje, Perdão e Salvação. Eu estava perdido, sem rumo a seguir, no escuro sem esperança, sem saber onde ir. Mas ouvi uma voz suave me chamando para a luz. Foi então que eu encontrei o amor de Jesus. Ele me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Nos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Nas noites mais sombrias senti teu abraço, me guiando com carinho, me tirando do laço. Com teu sangue precioso lavaste meus pecados. Agora sou teu filho, em teus braços guardado. Ele me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Nos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida
ti, Senhor. Renova o meu coração no teu amor, perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Não há nada que se compare ao teu grande amor. Me resgataste das trevas, meu fiel Redentor. Eu te louvo, Jesus, por tudo que fizeste. Minha vida te pertence, em ti encontrei a peste. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renova o meu coração no teu amor, perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador, perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador. Muito bem, estamos de volta, 17 horas e 36 minutos. Estamos de volta com todos vocês e dando sequência a essa mensagem de todas as segundas-feiras. Nós estamos falando dessa caminhada, dessa trajetória, né, de Abraão, como minha esposa já falou, desde a saída dele até o dia de hoje, que estaremos falando de Gênesis capítulo 23. Vocês que já estão nas redes que estamos acompanhando, eu já postei. Você que está acompanhando pelo aplicativo da rádio RN Publicidade, Gênesis capítulo 23. E diz assim, ó: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Você vê, eles reconheceram uma coisa em Abraão: tu és príncipe de Deus. Em outras palavras, nós sabemos que você é um servo de Deus. E por isso, deu para ele o melhor, né? Naquele momento de dor. Ofereceu o que eles tinham de melhor. Você pode escolher o que você quiser, qualquer Sim. sepultura, que ninguém vai te impedir de você ir lá sepultar. Mas uma coisa que me chama muita atenção: Sara viveu 127 anos. Quando ela engravidou de Isaac, ela tinha 90. 90 anos. Então, ela ficou com o filho dela até uns 37 anos, mais ou menos. Ela ficou com... Quando Isaac tinha 37 anos, mais ou menos, quando ela faleceu. Né? Você vê que o tempo... Ela teve tempo de ver o filho dela criança, filho da bebê, criança, adolescente e adulto, se tornar um homem. Né? Como a fidelidade de Deus, a vida de Sara foi gigante. Aqui também fala que Abraão... ele chorou por ela, né? Lamentou e chorou por ela. Quer dizer que as pessoas falam, não chore. Quando alguém perde alguém, eu vejo as pessoas ter esse mau costume de dizer, não chore, não sinta, não se lamente. Abraão, além de se lamentar, chorou. Por quê? Como você pode chegar para alguém e dizer, não chore?
Se você perdeu alguém muito importante na sua vida, um parente, uma mãe, um marido, um filho, independente de quem você perdeu alguém que você ama. Você vai lamentar, você vai chorar. Naquele momento é um momento de dor, um momento de realmente de você se lamentar, porque você está perdendo alguém que você ama, né? Então, às vezes, o viver se lamentando é outra coisa, é outra questão. Mas naquele momento e por um tempo, você vai sentir falta, você vai sentir dor, você vai sentir desespero. Por quê? Porque, infelizmente, você perdeu alguém que você ama. E ele se lamentou, e ele chorou, e ele realmente sentiu muito a morte da mulher, da esposa dele, né? Então, ele tinha quantos anos quando Sara morreu? Se ela tinha 127, ele tinha 137, que ele tinha 10 anos mais velho que ela, né? E depois disso, acho que Abraão viveu mais 40 anos sem Sara. A vida dele foi bastante longa, né? E acho que ele morreu com 170 e poucos anos, se eu não me engano, mas foi isso. E é o que eles viam em Abraão. Ele queria sepultar a mulher dele e eles ofereceram qualquer lugar que você quiser. A sepultura que você escolher vai ser sua. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que madê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Quer dizer, eu quero, tá bom, posso escolher, mas eu vou comprá-la pelo devido preço. Eu quero tal lugar, ele escolheu, me deram o direito, então tá bom. Vou escolher onde eu quero e eu vou pagar pelo devido preço. Por quê? Porque aquela pessoa era preciosa para ele, né? Ele não aceitou de graça, porque ele queria honrar a esposa dele, a mulher da vida dele, aquela pessoa com quem ele amava, né? E queria dar o melhor, até no momento da sepultura, né? No momento que estava ali, que ia enterrá-la. Não ia ser em qualquer lugar. Ele queria um lugar que realmente fosse um lugar que valesse, sei lá, que fosse o melhor. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas na hora de escolher. Eu me lembro, uma pessoa muito próxima da minha família falou assim: não, eu quero o mais caro. Mas depois que morre, você quer dar o melhor. Até a última homenagem. Eu passei por um momento assim, ainda bem que ele não está aqui, que meu irmão gravou a nota de falecimento da nossa mãe e ele falou: não, a última pessoa que vai falar o nome dela para gravar, a última homenagem que eu posso fazer para ela, eu vou gravar. Então, assim, ele quis honrá-la e foi uma das coisas mais difíceis que ele fez, né? Uma das coisas mais difíceis. Então, assim, a gente entende que quando você ama alguém, você quer dar o melhor até no último momento, até na última hora, você quer oferecer o melhor. E continuando, diz assim: ora, Efron heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo-o os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Tá vendo? Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que
este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Quer dizer, ele ouviu o valor, ele disse, não, vai acabar a discussão, eu vou pagar. Quer dizer, a homenagem que ele queria apresentar para aquela que de repente algumas pessoas podem estar nos ouvindo e dizendo assim, mas ela já não estava mais ali. Mas ele queria a memória dela honrar. É isso que as pessoas... eu sei que ela não estava mais ali, né? O espírito dela, a alma dela, né? A alma dela não estava mais ali, mas estava o corpo dela, estava ali. Então, às vezes a gente fica assim, morreu, acabou. Sim. Eu sempre vi esse ditado, né? Morreu, acabou, não chore, não, a dor do outro sempre é... A dor do outro. A dor do outro. É aquela coisa que não é para você sentir. Não, seja... bota os pés no chão, está em bom lugar, independente. A tua dor não diminui. A tua dor não sana, não sai. Porque você sabe que essa pessoa está com Jesus, está com o Senhor. Não, você fica contente, fica feliz, mas você sabe que aquela pessoa é importante para você, foi extremamente essencial na sua vida. E você quer dar o melhor para com ela. Fora que onde ele estava comprando era a terra de Canaã, a terra de Israel. Que era a terra que seria, depois de alguns anos, a terra que emana leite e mel, a terra que Deus prometeu para dar aos filhos de Israel. Então ainda tinha essa parte que era uma parte muito importante. A terra que ele estava comprando era uma parte da terra da promessa. É isso mesmo. Com a gente aqui a Gildenice Santana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dona Gildenice, vem com a gente. Vem com a gente, dona Gildenice. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E aí o versículo 17 diz, né? Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Então, em outras palavras, teve testemunhas de que Abraão comprou e a posse era dele. Porque naquela época não tinha papel escrito, naquela época era a palavra empenhada. E além de ter a palavra empenhada, as outras pessoas que estavam ali eram a testemunha e eles poderiam comprovar que foi comprado, que foi pago, né? Que era de Abraão aquele lugar. Você vê, vale mais do que nos dias de hoje, né? Uhum. Com tanto documento, tanta coisa. E dona Gildenice Santana diz assim, sobre o tema. Se de fato estivermos firmes na rocha com o Senhor Jesus, claro que vamos continuar na fé inabalável. Sabemos todos que um dia vamos partir, cada um para onde escolheu em vida ir. Mas vamos estar tristes e angustiados pela perda por um bom tempo. Uhum. Foi o que aconteceu com Abraão, que ficou bastante tempo sentindo. Isaac faz tanto que Abraão vai se... Depois a gente vai ver no próximo capítulo que Abraão vai se preocupar, tanto tempo, não se preocupou em conseguir alguém para Isaac. Mas depois que a mãe dele parte, ele percebe que o filho está sofrendo tanto com a falta da mãe, que vai providenciar uma esposa para Isaac. Você vê quanto é importante o cuidado da mãe, o zelo da mãe, estar ali. Então, não tem como não sentir, né? Eu acho uma falta de... Qual a palavra? Eu não sei uma palavra que eu possa encontrar para dizer de sensibilidade, vamos dizer assim, quando alguém fala que não é para você sentir. Falta de humanidade. Humanidade. Tudo, nem tudo. A fé não tem nada a ver em termos assim de você não sentir. A fé é para você entender que você tem que permanecer em Deus para que Ele te capacite a você suportar o processo do luto, para você vencer o luto e você não se entregar à dor. Uhum. A fé é para isso. Mas você não, em dizer que você não está sentindo, não existe isso. Mas muitas das vezes, quem fala assim,
Nunca passou. Fala para o outro. É verdade. Porque quando passa por alguma coisa assim parecida, aquelas palavras não ecoam na vida daquela pessoa. Só serve, como você falou, a dor é do outro. Certo? E Dona Gildenice fala assim, lembranças a nossos rapazes. Dou sim. Tá bom? Continuando, diz assim, depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Então, Abraão viveu mais 38 anos depois da morte de Sara. Ele morreu com 175 anos. Né? Então, ele ainda viveu muito. Sim. E ele sabia quem ele estava perdendo. Ele sabia tanto que ele estava perdendo que foi um homem que poderia casar-se com outra mulher. Ele não casou porque amava tanto a sua esposa e queria sempre honrá-la. Sabe? Então, ele quis, até no momento que ela morreu, ele fez o melhor por ela. Ele fez tudo que ele podia, ele honrou ela, deu o melhor para ela, comprou o melhor lugar. Então, é sobre isso. Então, o luto, se para você vencer o luto, lidar com ele, tem que ter Jesus em primeiro lugar. Abraão tinha Deus, ele se apegou com Deus e ele se voltou ainda mais para Deus, porque ele sabia que sem Deus a gente não pode nada. Então, ele sentiu, ele lamentou, ele chorou, mas ele não permaneceu se lamentando nem chorando. Ele seguiu a vida dele. Tudo no seu tempo. Tudo no tempo, não é hoje nem amanhã, mas a gente precisa se apegar com o Senhor, porque só Ele pode fazer você vencer e lidar com o luto sem se perder no luto. Porque quando a gente não se apega com o Senhor, quando a gente acha que pode lidar sozinho, pode dar conta sozinho, aí a pessoa se perde no meio do caminho. É isso mesmo. Então, essa força, essa energia, essa coisa que as pessoas falam, que a pessoa precisa ter para lidar, é o poder de Deus dentro da pessoa. E eu conheço pessoas que até hoje não venceram. Eu conheço pessoas que até hoje se afundou na amargura, se afundou na dor, ficaram doentes e estão enfermas por conta do luto. Mas todas essas pessoas que eu conheço que estão assim, é porque não se apegaram com o Senhor. É porque não tem Ele como o Senhor, o único Salvador. É porque a pessoa ainda não entregou a sua dor para essa pessoa. Eu perdi a minha mãe, né? Perdi não, tá com Jesus, né? Mas ela não está mais aqui entre a gente. Você perdeu seu pai, você também quer dizer, sua mãe foi também, né? Morreu também seu pai, sua mãe. Então assim, quem que fez a gente suportar, lidar e vencer o luto e não se entregar à dor? Jesus. Se não fosse por Ele, né? A gente entende que é uma dor muito grande, mas Ele é tudo que a gente precisa. O Senhor é tudo que a gente precisa. E nos momentos mais difíceis, todas as vezes que eu pensava que eu não ia suportar, eu me ajoelhava e dizia, me ajude a suportar, me ajude a superar, me ajude a vencer, me ajude, porque sem o Senhor eu não posso nada. É Ele que nos faz vencer. A dor do luto, só em Jesus que a gente consegue superar. Então, vamos fazer a nossa oração hoje, e nessa oração você vai falar com Deus, que de repente você não está conseguindo lidar com o luto, com a tristeza, mas nós vamos pedir a Deus e você vai falar. E detalhe também, falando já com as demais pessoas, porque temos algumas pessoas que elas colocam os seus comentários, mas muitas pessoas que nos assistem no ao vivo, sem um comentário, e muitas pessoas que assistem também depois que fica gravado, né? Muitas pessoas entram, assistem, e elas ouvem, elas assistem o programa. E eu queria dizer para você o seguinte, Deus, Ele é contigo. Amém. Não importa a sua dor, não importa a sua luta. Se você tiver Deus na sua vida, você vai conseguir vencer. Pode todos estarem contra você, mas se você está a favor de Deus, Ele vai estar contigo
e você vai conseguir vencer. E às vezes o seu luto não é alguém que morreu, mas Sim. é o luto que um casamento que acabou, um relacionamento que acabou, e você não está sabendo lidar com isso. É um emprego que você perdeu, que você tinha todas as suas fichas, e você está em luto porque perdeu aquele emprego. Às vezes seu luto tem tantos lutos que você possa estar enfrentando. Talvez Sim. não a pessoa não morreu fisicamente, mas talvez ela deletou você da vida dela. Sim. Então, enfim, independente da sua dor, Deus é o seu consolo. Ele é o seu sustento, Ele é a sua rocha. Se apega a Ele, que Ele vai solucionar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te fazer vencer essa dor. Isso, então vamos lá? Convido você para essa oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença. Conosco diversas pessoas, também com diversos problemas. Pessoas que, de repente, até hoje, não sabiam como lidar com o luto de alguém que partiu, seja a pessoa que que morreu, uma pessoa que partiu, foi para um lugar distante, a pessoa não sabe, ou tem enfrentado muitas tristezas, seja na sua saúde, seja na sua família, no seu casamento. Meu Deus, tristezas diversas, eu não sei, meu Pai, mas eu sei que se essa pessoa, ela buscar ao Senhor, se essa pessoa, meu Deus, se voltar para Ti, ela se colocar, meu Deus, à Tua disposição, Senhor. Meu Deus, o Senhor diz que aquele que se aproxima de Ti, de maneira alguma o Senhor lança fora. Então, meu Deus, venha em favor dessa pessoa agora, meu Pai. Essa pessoa que ora com sinceridade. De repente até ela diz, mas eu não sei orar. Mas o que ela fala, meu Deus, são palavras sinceras. De repente, lágrimas, meu Deus, que são derramadas dos olhos dessa pessoa. A sinceridade que ela se apresenta diante de Ti. Então, meu Deus, ouve, vê, atende. Sê com essa pessoa agora, meu Deus. Responde essa mulher, esse homem. Responde essa pessoa e não deixa, meu Pai, ela continuar do jeito que ela se encontra, mas fortalece essa pessoa, dá vida para essa pessoa, aquilo, meu Deus, que ela necessita, aquilo que ela precisa para vencer esse luto, para vencer essa dor, para vencer essa tristeza. Meu Deus, sê com essa pessoa agora e faz com que, meu Deus, a partir de hoje, meu Deus, a vida dessa pessoa tome um novo rumo, uma nova história. Seja a vida dessa pessoa abençoada pelo Senhor. Pai amado e querido, eu entrego cada uma dessas vidas em Tuas mãos e peço, seja com cada uma delas, pois Te agradecemos na certeza da Tua resposta e vitória, no nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. E creia que esse Deus que é todo poderoso, Ele está contigo. Ele te dá a vitória que você necessita. Ele está contigo para te honrar, para te abençoar. Creia, mesmo que todos os problemas se mostrem difíceis, Ele está contigo para te honrar, tá bom? Tá certo? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. E você que chegou depois, se você chegou depois, pega o que fica gravado, principalmente que está lá no nosso canal no YouTube, o nosso link está aí, segue esse link, que Deus ele vai te abençoar, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos. Minha esposa, amanhã é terça-feira. Terça-feira do amor, gente. Na terça-feira passada não teve programa. E a gente vai dar continuidade como Deus age no casamento. Então você não pode perder, tá bom? Nosso estudo. Se assim nosso bom Deus nos permitir, até amanhã. Jesus a te guiar. Pra te iluminar, pra você vencer.
você